Já alguma vez tentou abrir um frasco de compota e sentiu que as suas mãos simplesmente não tinham a força de antes? Ou talvez tenha notado que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço, um impulso extra que não era necessário há uns anos. É uma sensação frustrante, quase como se o nosso próprio corpo nos estivesse a trair aos poucos. Essa perda de força, essa fraqueza que se instala sorrateiramente, tem um nome: sarcopenia. É a perda de massa muscular relacionada com a idade, e é uma das razões pelas quais nos sentimos mais cansados, mais instáveis e com maior risco de quedas. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento, um bilhete de sentido único para a fragilidade. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se houvesse um segredo simples, algo que pode fazer todas as noites, para começar a reverter este processo enquanto dorme? Neste vídeo, vamos descobrir não só o que comer antes de dormir, para ajudar a reconstruir os seus músculos, mas também outros hábitos simples que o vão ajudar a sentir-se mais forte, mais estável e cheio de vida. Fique até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é talvez a mais surpreendente e crucial de todas. Então, qual é este alimento quase milagroso que pode transformar as suas noites num período de reconstrução muscular? A resposta é mais simples e deliciosa do que provavelmente imagina. Não estamos a falar de suplementos caros ou de pós com sabores estranhos. Estamos a falar de algo que provavelmente já tem no seu frigorífico: laticínios ricos em proteína de digestão lenta, como o iogurte grego natural, o queijo cottage ou o nosso bom e velho requeijão. A chave aqui é uma proteína chamada caseína. Pense na caseína como uma equipa de construção que trabalha no turno da noite. Quando comemos a maior parte das proteínas durante o dia, como a de um bife de frango ou de peixe, elas são digeridas e usadas rapidamente pelo corpo. É ótimo, mas quando vamos para a cama e passamos 7, 8 ou 9 horas sem comer, os nossos músculos ficam sem material de construção. É aqui que a caseína entra em ação. Ela é digerida muito, muito lentamente, libertando um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, durante toda a noite. Imagine que está a construir uma parede de tijolos. A proteína de digestão rápida é como receber uma palete inteira de tijolos de uma só vez. Usa o que pode e o resto fica ali. A caseína, por outro lado, é como ter um ajudante que lhe vai passando um tijolo de cada vez, exatamente quando precisa dele, durante toda a noite. Este processo contínuo de reparação é fundamental para combater a sarcopenia. O corpo aproveita o período de descanso para se regenerar, e ao fornecer-lhe este combustível de libertação lenta, está a dar-lhe a melhor ferramenta possível para o trabalho. A ideia não é comer uma refeição pesada antes de ir para a cama. Claro que não. Estamos a falar de uma pequena porção. Um pequeno copo de iogurte grego natural, talvez com umas nozes por cima para adicionar textura e gorduras saudáveis. Ou 2 ou 3 colheres de sopa de queijo cottage ou requeijão. É o suficiente para iniciar o processo sem perturbar o seu sono ou causar desconforto. Mas claro, de que serve ter os melhores tijolos e cimento se não houver um sinal para começar a construção? Os músculos precisam de um estímulo para crescerem, um motivo para usarem toda essa proteína maravilhosa que lhes está a dar. E esse estímulo vem do movimento. Não precisa de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O seu corpo e a sua casa são as únicas ferramentas de que precisa. O hábito mais poderoso que pode combinar com o seu lanche noturno de caseína é um pouco de treino de resistência. A palavra resistência pode assustar, mas significa apenas fazer os seus músculos trabalharem contra uma força. E essa força pode ser o seu próprio peso corporal. Comece com algo incrivelmente simples: o exercício de sentar e levantar de uma cadeira. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede. Sente-se com as costas direitas e depois levante-se sem usar as mãos. Sente-se novamente de forma controlada. Tente fazer isto 5 vezes. Se for fácil, tente fazer 10. Faça-o 2 ou 3 vezes por dia. Este movimento trabalha os maiores músculos do seu corpo.
os das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para a sua independência. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Dobre os cotovelos e incline o corpo em direção à parede, mantendo as costas direitas. Depois, empurre para voltar à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, os músculos que usa para empurrar portas, levantar os netos ou carregar as compras. E os pesos? Não precisa de halteres. 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro são perfeitas para começar. Sentado numa cadeira, com as costas direitas, pegue numa lata em cada mão e com as palmas das mãos viradas para cima, dobre os cotovelos e traga as latas até aos ombros. Baixe lentamente. Isto fortalece os seus bíceps. A chave não é a intensidade, mas a consistência. 15 minutos, 3 a 4 vezes por semana, é um começo fantástico. Este pequeno esforço envia uma mensagem alta e clara aos seus músculos. Preciso de vocês. Fiquem fortes. E quando a noite lhes dá a caseína, eles respondem: mensagem recebida. A começar a reconstrução. Lembre-se da Dona Amélia, uma vizinha minha. Ela queixava-se de que já nem conseguia levar o saco das compras do supermercado até casa sem parar 2 vezes. Começou com estes exercícios simples. Primeiro, sentar e levantar da cadeira. Depois adicionou as latas de grão de bico. Ao fim de um mês, encontrei-a a chegar a casa com 2 sacos, um em cada mão, e um sorriso no rosto. Ela disse-me: sinto que o meu corpo me pertence outra vez. É este o poder da combinação de um estímulo certo com a nutrição certa. Agora que já temos o nosso lanche noturno estratégico e um plano simples para despertar os músculos, vamos aprofundar um pouco mais. Porque a verdade é que combater a sarcopenia é como cuidar de um jardim. Não basta regar uma vez à noite. É preciso garantir que o solo tem os nutrientes certos durante todo o dia. Isto leva-nos ao nosso próximo hábito crucial: distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Muitos de nós, especialmente em Portugal, temos um padrão alimentar muito específico. Um pequeno almoço leve, talvez pão com manteiga e um café. Um almoço que é a refeição principal, com uma boa dose de peixe ou carne. E um jantar mais leve, muitas vezes uma sopa. O que acontece com este padrão é que concentramos a grande maioria da nossa proteína numa única refeição. O problema é que o nosso corpo é como um trabalhador de construção eficiente, mas com uma capacidade limitada. Ele só consegue usar uma certa quantidade de proteína de cada vez para construir músculo, cerca de 25 a 30 gramas por refeição. Se lhe der 60 gramas de uma só vez ao almoço, ele vai usar o que consegue para os músculos e o resto. Bem, o resto é convertido em energia ou armazenado como gordura. Não é o ideal. É muito mais eficaz dar aos seus músculos um fornecimento constante de tijolos ao longo do dia. Pense nisso novamente como regar as suas plantas. É melhor dar-lhes um pouco de água de manhã, um pouco à tarde e um pouco à noite, em vez de despejar o regador inteiro de uma só vez. Então, como podemos fazer isto de forma prática? Comecemos pelo pequeno almoço. Em vez de apenas pão com manteiga, por que não adicionar um ovo? Cozido, mexido, escalfado, como preferir. Um ovo tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína de alta qualidade. Ou, se preferir algo mais rápido, uma pequena taça de iogurte natural, que também pode ter entre 10 a 15 gramas de proteína. Já estava a começar o dia a dar aos seus músculos o que eles precisam. Ao almoço, mantenha a sua porção normal de peixe grelhado, frango assado ou um prato de lentilhas ou feijoada. Esta refeição já é tipicamente rica em proteína, por isso está no caminho certo. A grande mudança pode vir ao lanche da tarde. Em vez de bolachas ou um bolo, que são maioritariamente hidratos de carbono, opte por um punhado de amêndoas ou nozes, ou algo muito nosso, um pires de tremoços. São uma fonte fantástica de proteína vegetal. Ao jantar, mesmo que seja uma sopa, pode enriquecê-la.
Adicione um pouco de frango desfiado, um ovo cozido picado ou uma boa dose de feijão ou grão de bico à sua sopa de legumes. Desta forma, até a sua refeição mais leve contribui para a meta diária de proteína. Ao distribuir a proteína desta forma, um pouco ao pequeno almoço, uma boa dose ao almoço, um reforço ao lanche e mais um pouco ao jantar, terminando com o seu iogurte de caseína antes de dormir, está a criar um ambiente anabólico, um ambiente de construção muscular, durante 24 horas por dia. Agora, dentro do mundo das proteínas, há um ator principal, um verdadeiro herói para os nossos músculos. É um aminoácido chamado leucina. Se a proteína é o conjunto de tijolos, a leucina é o mestre de obras. É a leucina que dá o sinal, que prime o botão para iniciar a síntese de proteína muscular. Sem leucina suficiente, os outros aminoácidos ficam à espera de ordens. À medida que envelhecemos, os nossos músculos tornam-se um pouco surdos a este sinal. Precisamos de um pouco mais de leucina em cada refeição para que a mensagem seja ouvida em alto e bom som. Onde encontramos este mestre de obras? Felizmente, está presente nos alimentos ricos em proteína que já mencionamos. Carne de vaca, frango, peixe e ovos são fontes excepcionais. Os laticínios, como o leite, o queijo e o iogurte, também são muito ricos em leucina. Para quem prefere fontes vegetais, a soja, as lentilhas e outros feijões são boas opções. O objetivo não é ficar obcecado a contar miligramas de leucina. A regra prática é simples. Certifique-se de que cada uma das suas refeições principais contém uma fonte de proteína de alta qualidade. Se o seu pequeno almoço tem um ovo, o seu almoço tem uma posta de bacalhau e o seu jantar tem uma sopa com frango, está a garantir que o mestre de obras está presente em cada turno de trabalho, a dizer aos seus músculos para se porem a trabalhar e a reconstruir. Esta abordagem, que combina a distribuição da proteína ao longo do dia com a garantia de que cada refeição é rica em leucina, é uma estratégia nutricional poderosa que vai muito para além do simples lanche antes de dormir. É uma forma de transformar cada refeição numa oportunidade para se tornar mais forte. Já falamos sobre o que comer à noite, como estimular os músculos com exercícios simples e como distribuir a nossa nutrição ao longo do dia. Parecem ser as peças principais do puzzle, certo? Nutrição e exercício. Mas há um elemento final, um hábito que é tantas vezes negligenciado, ignorado ou simplesmente esquecido, e que pode sabotar todos os outros esforços que fazemos. É o alicerce sobre o qual toda a força muscular é construída, e é tão simples que parece mentira. Estou a falar da hidratação. Sim, beber água. Sei o que pode estar a pensar. Água! O que é que a água tem a ver com os músculos? Eu bebo água para os rins, para a pele. E tem razão, mas a água é absolutamente fundamental para a função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o desempenho muscular cai drasticamente. A força diminui, a resistência diminui e a recuperação, após qualquer tipo de esforço, torna-se muito mais lenta. Pense num carro. Pode ter o melhor motor do mundo, os seus músculos estimulados, e o combustível da mais alta qualidade, a proteína que come. Mas se não tiver óleo e líquido de refrigeração, água, o motor vai sobreaquecer, gripar e parar de funcionar. A água desempenha papéis vitais, transporta os nutrientes, como os preciosos aminoácidos da proteína, para as células musculares. Ajuda a remover os resíduos metabólicos que são produzidos quando os músculos trabalham. Lubrifica as articulações, permitindo um movimento mais suave e com menos dor. Sem água suficiente, todos estes processos tornam-se lentos e ineficientes. Os seus músculos não recebem os nutrientes de que precisam para se repararem, e os resíduos acumulam-se, causando mais fadiga e dores. O grande problema, à medida que envelhecemos, é que o nosso mecanismo de sede natural torna-se menos fiável. Já não sentimos tanta sede, mesmo quando o nosso corpo já está a precisar de líquidos. Além disso, muitos de nós evitam beber água,
especialmente ao final do dia, por uma razão muito prática. O medo de ter de se levantar à meio da noite para ir à casa de banho. É um receio válido que perturba o sono. Mas a solução não é a desidratação. A solução é uma hidratação inteligente. Então, como podemos garantir que nos mantemos hidratados sem sacrificar o nosso sono? O segredo é começar cedo e ser consistente ao longo do dia. Não espere sentir sede para beber. Quando a sede aparece, já está desidratado. Em vez disso, tenha uma garrafa de água ou um copo sempre à sua vista. Na mesa da cozinha, ao lado da sua poltrona. Cada vez que olhar para ele, beba um gole. O objetivo não é beber 1 litro de uma vez, mas sim beber pequenos goles de forma consistente. Procure beber a maior parte da sua água durante a manhã e a tarde. Se conseguir beber a maioria dos seus 6 a 8 copos recomendados até o final da tarde, pode então diminuir o consumo à noite. Um pequeno copo de água com o jantar e talvez uns goles antes de dormir são suficientes. Desta forma, dá ao seu corpo tempo para processar os líquidos antes de se deitar. E lembre-se, a água não vem só da torneira ou da garrafa. Muitos alimentos contribuem para a sua hidratação. Sopas e caldos são uma forma fantástica de ingerir líquidos e nutrientes. Frutas como o melão, a melancia, a laranja e os morangos são ricas em água. O mesmo acontece com vegetais como o pepino e o alface. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam e podem até ajudar a relaxar antes de dormir. Como pode ver, recuperar a sua força não se trata de uma pílula mágica, mas sim de pequenas e inteligentes escolhas diárias. Começa com aquele iogurte cremoso antes de dormir, que trabalha silenciosamente enquanto descansa. Continua com o simples ato de se levantar da sua cadeira algumas vezes por dia, transformando a sua sala de estar num ginásio pessoal. É reforçado ao garantir que cada refeição, do pequeno almoço ao jantar, lhe dá os blocos de construção de que precisa, e tudo isto é sustentado pelo hábito mais fundamental de todos, manter o seu corpo bem hidratado para que tudo funcione na perfeição. Lembre-se, nunca é tarde para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se reconstruir. Cada pequeno passo que dá hoje é um investimento na sua independência, na sua segurança e na sua alegria de amanhã. Trata-se de poder brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. Trata-se de carregar as suas próprias compras com confiança. Trata-se de viver a vida nos seus próprios termos, com força e vitalidade. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais fácil de começar? Ou talvez já tenha um segredo seu para se manter forte? Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou estas informações úteis e quer receber mais dicas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. E claro, subscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Cuide de si. Viva cada dia com força e com um sorriso. Até a próxima.